doutores e doutoras! Hoje nós estamos aqui para abordar um tema muito importante que às vezes passa despercebido pelo aluno, pelo candidato que vai fazer a prova de tributário da OAB, dos concursos públicos. Eu quero que você preste bastante atenção. O Código Tributário Nacional, a partir do artigo 96, ele começa a tratar de diversos princípios, diversos institutos do direito tributário. E o primeiro tema, no próprio artigo 96, a partir do artigo 96, o primeiro tema é o tema legislação tributária. E ali, naquela sequência, o tema vai desenrolando, fala de legislação tributária, aplicação da legislação tributária no espaço e no tempo, até chegar ao conceito de fato gerador e obrigação tributária. Então eu quero que você preste bastante atenção, que nós vamos falar especificamente hoje sobre o tema legislação tributária. No artigo 96 existe uma expressão que nós podemos dizer que se refere à legislação ou à lei em sentido amplo. Por quê? Porque está escrito lá que as leis, os tratados internacionais, tratados e convenções, os decretos, as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre direito tributário fazem parte da expressão legislação tributária. É claro que essa expressão é uma expressão em sentido lato, em sentido amplo. E muitas pessoas acham que o direito tributário, por causa do princípio da legalidade estrita, só pode tratar de temas através de lei específica ou através de lei em sentido estrito. Esse conceito está equivocado, está errado. O direito tributário pode ser tratado através desses diversos instrumentos normativos, as leis, os decretos, tratados e convenções internacionais e as normas complementares, exatamente nos termos, eu estou aqui falando para você exatamente nos termos do artigo 96 do Código Tributário Nacional. O problema é o seguinte: quando o assunto, quando a matéria se referir à regulamentação que envolva obrigação tributária principal, aí sim você vai ter que tratar de lei em sentido estrito. Então preste atenção, porque o Código, nesses primeiros artigos do livro 2º, portanto, a partir do artigo 96, ele tem uma lógica. O artigo 96 ele traz a expressão legislação tributária e nos artigos seguintes ele vai dissecando esses instrumentos normativos que ele mencionou no artigo 96. Então 97 vai falar só de lei. Aí, no artigo 97, quando fala lei, é lei em sentido estrito. No artigo 97 vai falar dos decretos, das normas internacionais, decretos e convenções internacionais, né, convenções, tratados internacionais. No artigo 98 vai falar do tema, no artigo 98 vai falar dos decretos, no artigo 99 vai falar dos decretos e no artigo 100 das normas complementares. Então deixa eu recapitular rapidamente aqui para você não perder o fio da meada. 96, expressão legislação tributária. 97, lei em sentido estrito. 98, tratados e convenções internacionais. 99, decretos, que são os decretos regulamentadores, expedidos por ato do Poder Executivo. E no artigo 100, as normas complementares, que jamais podem ser confundidas com leis complementares. Então preste atenção. Quando o assunto envolver obrigação principal, aí sim tem que ser tratado por lei em sentido estrito. Observa a redação do artigo 97 agora. Já falamos do 96 e agora nós vamos destrinchar aquilo que está no artigo 96. Observe o artigo 97. O artigo 97 diz assim: somente a lei pode estabelecer. Pronto. Lei em sentido estrito. E todos os temas abordados no artigo 97 vão dizer respeito à obrigação tributária principal, direta ou indiretamente. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te relembrar o que é a obrigação principal. Cuidado, porque no conceito de direito civil tem aquele conceito do principal e acessório totalmente diferente do direito tributário. Então quando, por exemplo, disse que o fruto de uma árvore ele é acessório em relação ao bem principal à árvore, isso é um conceito de direito civil. Quando se diz, por exemplo, que os juros é acessório em relação ao capital, ao principal, ao valor principal monetário, isso é um conceito de direito civil, de direito financeiro. No direito tributário, não. Direito tributário, a obrigação principal é din-din, é dinheiro, money, pila. Então, envolver o dinheiro, o recurso, meter a mão no bolso do contribuinte, nós estamos falando de obrigação principal. Então,
Quando o assunto for obrigação principal, nós estamos falando de pagamento. Pagamento de quê? Tributo ou penalidade pecuniária. Lembre-se, tributo é gênero, dos quais são espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais ou gerais. Então, falou qualquer assunto relativo a tributo ou pagamento ou estabelecimento através de lei de uma sanção pecuniária, tem que ser através de lei em sentido estrito. É por isso que você abre lá o artigo 97 do CTN e vê: somente a lei pode estabelecer, inciso 1, a instituição ou a extinção de um tributo. Inciso 2, o aumento ou a redução de um tributo. E ali, ao descer os incisos, você vai ver o assunto. Quando tratar de alíquota, obrigação principal. Alíquota é o percentual que vai incidir sobre a base de cálculo. Quando o assunto envolver base de cálculo, obrigação principal, porque vai envolver o pagamento, o cálculo do montante do tributo a ser pago. Estabelecimento de penalidades. Penalidades também é obrigação principal, embora não se confunda com tributo, é obrigação principal. Então todos os assuntos, e finalmente, no inciso 6 do artigo 97, fala sobre as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Presta atenção, crédito tributário. Crédito monetário, financeiro em favor do Estado. O Estado tem um crédito, o contribuinte tem uma obrigação de pagar. Então, obrigação principal, todos os assuntos que envolvam, direto ou indiretamente, obrigação principal, seja fixação de alíquota, base de cálculo, instituição de tributo, extinção de tributo, aumento de tributo, redução de tributo, estabelecimento de penalidade, hipóteses que vão suspender a exigibilidade do crédito, hipóteses que vão extinguir o crédito tributário, valor monetário, hipóteses que vão exclusão do crédito tributário, tudo é relativo, direto ou indiretamente, à obrigação principal. Nesse caso, somente a lei pode estabelecer. Ponto final, artigo 97. No artigo 97 tem duas observações nos dois parágrafos do artigo 97. Quais são essas observações? Quando houver uma alteração do valor do crédito tributário, mas essa alteração, ela disser respeito, por exemplo, apenas a uma correção monetária, um ajuste de valor por causa de um índice oficial, um IGPM da vida, quando for um mero ajuste, isso não é considerado aumento, porque isso é um mero ajuste. E se não é considerado aumento, não precisa ser através de lei, pode ser através de um decreto, por exemplo. Agora, qualquer outra observação também do artigo 97 em seus parágrafos. Toda vez que importe, que a alteração importe torná-lo mais oneroso, crédito tributário mais oneroso, a tributação mais onerosa, não importa, tem que ser tratado através de lei, então tem que respeitar esse princípio do artigo 97. Salvo, gente, é claro, é evidente, as hipóteses, que nós não vamos falar nessa aula, vamos falar numa próxima oportunidade, salvo as hipóteses em que, por exceção da própria Constituição, não é necessário lei para a instituição do tributo. Você sabe, por exemplo, que um aumento de IOF, por exemplo, se você não sabe, fique sabendo agora, e a IPI e IOF são impostos com aquela característica de extrafiscalidade, podem ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo. Ora, se é por ato do Poder Executivo, pode ser através de decreto. Então, tirando as hipóteses em que a própria Constituição ela permite que os tributos sejam alterados não por uma lei específica, mas através de um outro instrumento normativo, por exemplo, um decreto ou uma medida provisória, então, nesses casos, é claro que não haverá necessidade da observância da lei em sentido estrito ou stricto sensu. Então, 96, legislação em sentido amplo, 97, legislação ou lei em sentido estrito, restrito, somente através de lei. Lei em sentido formal é uma outra expressão que vocês podem encontrar na prova. Lei em sentido formal, lei em sentido estrito, lei propriamente dita. Lei, ou seja, ato normativo próprio do poder legislativo de cada esfera de tributação. Se for União, Congresso Nacional. Se forem os estados, são as assembleias legislativas. Se for o Distrito Federal, a Câmara Distrital. Se forem os municípios, a Câmara dos Vereadores, a Câmara Municipal. Vencido o artigo 97, vamos para o 98. 98, ainda dissecando lá o artigo 96, vai falar dos tratados e convenções internacionais. Cuidado, cuidado com esse princípio aqui que eu vou me referir aos tratados e convenções internacionais. Porque
os tratados e convenções internacionais, já no Código Tributário, com a redação de 1966, ele já recebe no artigo 98 um status de norma supralegal. Porque o que diz o artigo 98 do CTN? Diz que os tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna. Opa! Então, está vigendo uma norma interna. Entrou o tratado internacional, quem vai prevalecer? O tratado internacional. Mas preste atenção na redação toda do dispositivo. Os tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pelas que lhes sobrevenha. Então, se a legislação interna vier depois do tratado internacional, ainda assim prevalece o tratado internacional. Ora, se a convenção ou o tratado internacional ela revoga ou modifica que já existe e é observada por aquela lei que lhe sobrevenha, é claro que ele está acima da lei, portanto, tem status de norma supralegal. Muito cuidado com isso, porque muito tempo depois, em 2004, salvo engano, emenda 45 da Constituição, as normas, os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos, referendados pelo Congresso Nacional, e aqui vai uma palhinha de direito constitucional, referendados pelo Congresso Nacional, ganham status de norma constitucional. Né? Por quê? Porque eles entram para observância das normas jurídicas da mesma forma que um quórum é necessário, o quórum, por exemplo, para aprovação de uma emenda constitucional, que você sabe, 3/5 no mínimo em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação. Ok? Muito bem. Então, artigo 98, Tratados e Convenções Internacionais, a frase que fica aqui para você gravar é: tem status de norma supralegal. Artigo 99 é muito simplório, muito simples, vale não só para o direito tributário, mas para todos os outros ramos de direito. Os decretos, o alcance e o conteúdo dos decretos restringem-se aos das leis em função dos quais eles foram expedidos. Claro, o decreto não pode dizer mais do que a lei, porque senão o Poder Executivo vai usurpar a função legislativa. Então, o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se ao conteúdo e alcance das leis em função dos quais eles foram expedidos. O decreto pode esmiuçar, pode explicar, mas ele nunca pode dizer mais do que a lei diz. Ok? Finalmente, o artigo 100 fala das normas complementares. As normas complementares são normas executórias, normas do dia a dia da administração pública, da administração tributária. Então, ali no artigo 100 você vai encontrar 4 incisos. Primeiro, os atos normativos são normas complementares em matéria tributária. O que mais? Além dos atos normativos, as decisões dos órgãos de jurisdição administrativa, singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa, inciso 2 do artigo 100. No inciso 3 do artigo 100, existe um resquício de direito consuetudinário ou costumeiro, que fala que as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, elas fazem parte das normas complementares. E no inciso 4 do artigo 100, está lá dizendo que os convênios que entre si celebram a União, Estados, Distrito Federal e municípios também fazem parte do conceito de normas complementares em matéria tributária. O exemplo que a gente tem desse convênio, no âmbito do direito tributário, é o CONFAS, né, que é um convênio entre os estados que estabelecem normas que precisam ser observadas por todos os assinantes, né, todos os estados que concordam, que reúnem e que assinam esses convênios. Tá bom? Então, do artigo 96 ao artigo 100, a gente tem um extrato aqui do que é a legislação em sentido amplo e em sentido estrito. Relembrando a concepção, direito, todo o assunto que envolver obrigação tributária principal, lei em sentido estrito, salvo as exceções constitucionais. E os demais assuntos, obrigação acessória. O que é obrigação acessória? Caráter residual. Tudo que não é pagamento é obrigação acessória. Emissão de nota fiscal, resposta a intimações, obrigação acessória. Olha, as normas que obrigam o cumprimento ou observância de obrigações acessórias não precisam de lei em sentido estrito. Estão inseridas na concepção, no conceito da expressão legislação tributária do artigo 96, mas não necessariamente terão que ser veiculadas ou regulamentadas através de lei em sentido estrito. Agora, repetindo, se o assunto versar sobre a obrigação principal, aí sim
aí sim, observância do artigo 97, lei em sentido estrito. Pegou a visão? Beleza? Então esse é o recado de hoje. Eu espero que você tenha captado o alcance e o conteúdo das normas que foram aqui ditas para vocês desta vez. E eu quero dar o meu recadinho de sempre. Qual é? Até a próxima. Te vejo mais tarde. Te vejo lá.